Fernando Gaúcho. Fernando, seja bem-vindo. Obrigado aqui por aceitar o convite. E é claro, queremos falar hoje sobre a sua trajetória no futebol, sobre o trabalho que tem sido feito aí no Nacional. Então, seja bem-vindo. A casa aqui do Um Jornal sempre de portas abertas para te receber. Bom dia, Lucas. Bom dia a todos que têm nos assistido. Sempre um prazer participar do programa, né? Te parabenizar aí pelo trabalho que vem fazendo à frente, né, desse programa. E estamos à disposição para a gente poder falar sobre futebol, sobre o Nacional e sobre a nossa trajetória. Maravilha. Fernando da Silva Jacques, pessoal. Fernando que foi centroavante, fez muitos gols, é ídolo do Guarani, caracterizado pela flechada. Fernando que jogou em vários clubes de futebol do Brasil inteiro. Também foi gerente em outros clubes aí no Nordeste, principalmente no 13 e também no Botafogo da Paraíba. Hoje trabalha à frente do Nacional e é um cara que tem uma longa trajetória aí no futebol, muitos anos de caminhada. Fala pro pessoal, acho que não é nada melhor você falar pro pessoal como é para montar um elenco que vai disputar um campeonato amazonense. Você ouve muito não, você esbarra às vezes, o cara aceita ganhar menos para poder jogar em campeonatos como Paulistão, Gauchão. Então, assim, acho que é um momento bom pro pessoal ter isso claro para eles. Não é nada de amadorismo. Na verdade, o trabalho que tem sido feito é muito profissional, dedicado e feito dentro da realidade que o clube consegue oferecer. É verdade, né? Eu cheguei aqui na cidade no dia 15 de novembro, né? Através de um convite do nosso presidente Augusto Ferraz. Eu fiquei 20 dias até praticamente a nossa estreia, né? Com a apresentação no dia 5 de dezembro, onde foi feito um diagnóstico do clube, né? Nós procuramos entender o porquê que um clube do tamanho do Nacional, ele estava em 7 anos sem ganhar título, estava com uma credibilidade arranhada, e aí nós fomos entender que, obviamente, que faltava a questão de uma gestão. Eu não vou falar das gestões passadas, porque eu preciso viver o momento, né? Mas eu tenho referências, né, sobre gestões anteriores, que infelizmente deixou o clube numa situação sem credibilidade. Então, em cima disso, nós montamos um planejamento, né, a médio e longo prazo. Na verdade, foram 3 etapas: curto, médio e longo prazo. E quando a gente fala em curto prazo, a gente está falando de campeonato estadual. Médio prazo, a Série D do Brasileiro. E a longo prazo, quando já planeja o ano seguinte. Onde que nós tínhamos praticamente, acho que apenas um atleta que tinha aqui com um contrato, que era o Pedro Augusto. Como ele vinha de lesão, né, por uma questão até jurídica, a gente teve que fazer a prorrogação do contrato dele. E em cima disso, nós tivemos que contratar mais de 20 atletas. Foram 22, 23 atletas. Né, onde que o estadual dos estados, eles são muito competitivos. São Paulo, principalmente, a região do Sudeste, tu tem uma briga constante, né? A questão financeira, ela é muito atrativa. E existe muito mais clubes nos estaduais para jogar, então os atletas, eles têm mais opções. Então, obviamente, para tentar convencê-los, para entender que aqui no nosso estado existe uma evolução dos clubes, né? O maior exemplo aí nós temos o Manaus e o Amazonas, que estão numa Série C. Né? Então, assim, o poder de convencimento ele vai muito em cima do projeto, em cima das pessoas que estão à frente, né? E em cima de uma ideia que eles procuram entender, que é a nossa filosofia de trabalho. Ao longo desse processo, alguns atletas eles criam dúvidas para vir aqui para o norte do país, porque infelizmente existe uma questão financeira, né? Que alguns clubes, como tu citou aí, o próprio Nacional atrasava salário, né? Tem muitos que infelizmente não conhecem a cultura do norte. Isso é de certa forma triste, porque não sabe o quanto o povo daqui é receptivo, é acolhedor. Uma cidade maravilhosa, um povo maravilhoso. Eu me senti muito abraçado, fui muito bem recebido aqui. Me apaixonei pela cidade, me apaixonei pelas pessoas daqui. Só que muitos atletas que nunca jogaram para o norte do país, eles acham que estão vindo para a selva, acham que estão vindo jogar no fim do mundo. Infelizmente a realidade é essa. Então, até tu mostrar eles entenderem, né, isso acaba perdendo tempo e acaba perdendo um mercado onde que o atleta prefere jogar no sul, no sudeste, né, o próprio nordeste, do que vir para o norte do país. Então, a gente procurou fazer uma captação, né, um critério, né, em cima de plataforma de jogo, em cima de uma questão financeira do clube, né, em cima do que a gente almejava também, né, para a gente conseguir trazer esses atletas. Acertamos 100%? Não. Acho que nenhum clube acerta 100%. Mas os atletas que vieram, de certa forma, procuraram honrar a camisa, né? A estrutura toda ela foi dada pelo nosso presidente Augusto Ferraz. Isso tem que salientar.
né? Aqui não concentrava, aqui tinha atraso de salário, aqui não tinha uma estrutura adequada, aqui não tinha suplementação, e tudo isso foi dado, né? A gente entende que o torcedor ele quer um resultado de imediato. Só que quando tu começa do zero, precisa de um tempo para te poder colher os frutos de tudo que a gente está plantando. Nós, obviamente, que a gente tentou, de certa forma, no estadual, buscar o título, porque é uma carência que já vinha há 7 anos. Mas entendimos também, né, que esse processo, até em questão de entrosamento, de adaptação, ela requer um tempo muito grande, né? Lá pela quinta, sexta rodada que nós criamos uma identidade. Só que nesse período dessa primeira fase nós deixamos pontos importantes que nos fizeram cruzar com adversários altamente capacitados, com uma folha superior a nós. Clubes como o Manaus, que já vem com uma estrutura jamais e de times. Jogando Copa do Brasil todos os anos, Série C, é um investimento que passa do 1 milhão. Exatamente. Então é uma coisa assim que é difícil de barrar de frente contra esses times. Exatamente. Mas assim, o próprio torcedor ele teve o reconhecimento, né? Que chegou um tempo ali que nós criamos uma identidade de time vencedor. A gente eliminou o clube que estava há 5, 6 anos aí levando o título estadual. Então não foi à toa, foi em função de um trabalho. Obviamente depois pegamos o Amazonas, né? E, infelizmente eu caracterizo que aquele erro de arbitragem ele foi acentuado também, ali poderia mudar a história do jogo. Eu diria que foram 2 erros. Não sei se tu te recorda daquele lance do jogo da ida. Eu cheguei até a postar no meu Twitter isso, que uma dividida, a bola ia para outra direção, bate no cotovelo do defensor do Amazonas e sai. Se altera a trajetória da bola, até onde eu entendo de arbitragem, é caracterizado pênalti, principalmente dentro da área. No segundo jogo eu não preciso nem comentar aquele pênalti não marcado em cima do Ceará e infelizmente, cara, não tem como fugir. A arbitragem influenciou sim no que poderia ser o resultado do jogo. Já pensou se o Nacional empata o jogo da ida ou então sai vencendo, aliás, marca o primeiro gol no jogo da volta? O cenário poderia ser diferente hoje. Até mesmo porque foi no primeiro tempo esse lance, né, que o Ceará sofreu o pênalti. Mas enfim, é só para caracterizar tudo isso que eu estou falando, porque assim, nós enfrentamos 2 equipes de Série C com um orçamento muito maior com a gente, né? Com um elenco que já vinham de anos anteriores, né? Então tudo isso tem que se levar em consideração. Mas assim, é um trabalho a médio e longo prazo, né? O que nós deixamos de legado. Nós voltamos a ter uma credibilidade no clube, porque é impressionante os atletas, até o mesmo que a gente liberou, os atletas não queriam ir embora, né? Porque entenderam. E hoje o Nacional, eu recebo o meu telefone aqui mais de 200 ligações por dia, atletas, empresários querendo colocar jogador aqui, porque sabe que agora aqui tem estrutura, tem condição de trabalho, tem profissionalismo, tem planejamento e tem ambição, que é o mais importante, né? A gente vai entrar para uma competição extremamente importante agora. O que nos deixou de legado no estadual, né? Infelizmente nós perdemos uma receita muito significativa, né? Copa do Brasil, né? Um calendário no ano seguinte, mas nós temos uma espinha dorsal hoje. A gente procurou renovar com os atletas que nós entendemos que conseguiram dar uma resposta positiva, né? O mais importante também é que a gente não tem o rabo preso com ninguém aqui, né? O atleta que vinha aqui, ele vai vir por alta performance, ele não vai vir porque ele é amigo do gaúcho, ele é amigo do treinador. Aqui a gente não trabalha dessa forma. Então acho que esses critérios com profissionalismo ele é fundamental. E agora na Série D nós temos uma espinha dorsal. Nós vamos precisar trazer em termos de 8 a 9 atletas, vamos botar assim, né? Porque teve essas dispensas. E nisso a gente já com essa espinha dorsal, a gente obviamente vai trazer atletas pontuais para qualificar, obviamente, nós temos que aumentar o nível e a gente chega forte aí no dia 6, no dia 7 contra o Maitá, que é o nosso primeiro adversário na Série D. Show! Seguimos com mais de 100 pessoas conectadas aqui conosco. Gratidão aí pela audiência, pessoal. Vamos lá. A pergunta aqui da torcida organizada Apaixonaça, perguntando se o clube vai ter alguma contratação de impacto para a Série C, mas eu acho que ele quis dizer Série D. E se essa contratação vai ser aquelas contratações assim bombásticas e tal, porque eu entendo o torcedor quer ver um nome de peso, quer ver alguma coisa, mas nem sempre o nome de peso é positivo para a formação de um elenco. Eu explico por quê. Quando você tem uma contratação de peso, dependendo de qual for essa contratação, o cara pode muito bem somar pra caramba, sim, ou pode muito bem ser um jogador que está interessado só no lado financeiro, não está interessado de fato no objetivo do clube. E a gente cansa de ver casos assim acontecendo no futebol brasileiro. Não preciso nem ir muito longe. Claro que eu não vou
citar nomes aqui, mas a gente vê profissionais que vão para alguns lugares interessados justamente na questão financeira. Mas, Gaúcho, é contigo agora. O que que você pode dar de spoiler? Como é que está sendo a avaliação de perfil de atleta para somar no elenco do Nacional? Bom, primeiro, vocês todos sabem, né? Houve a troca do comando, né? Saiu o professor Fajardo, né? Que fez um trabalho significativo dentro das limitações que existiam, né? Nesse início de trabalho. Entendemos que precisaria fazer a troca, né? A gente trouxe o Cavalo, é um treinador que é da região, né? É daqui, conhece o clube, já trabalhou aqui, né? Fez alguns trabalhos que talvez não tiveram tão êxito, porque de repente não tinha um material humano com mais qualidade, né? Vamos enfrentar os adversários de certa forma regional, né? E a gente está pontuando e está trazendo atletas com perfil de Série D, né? A gente tem que trazer atletas que possam vestir a camisa, possam nos dar o respaldo que a gente precisa, né? Em termos de desenvolvimento e alta performance. E a gente tem muita opção no mercado. Então o cuidado ele está sendo muito criterioso quanto a isso. Agora no segundo semestre são mais de 20 mil atletas que ficam desempregados. Então assim, existe hoje um leque de opções de atletas para te trazer. Nós estamos dando prioridade em alguns atletas que já estão aqui, né, no estado, disputaram o campeonato estadual, né? Entendemos que alguns, até é uma questão de adaptação, eles já estão entrosados, já conhecem o clima, né? Porque aqui é um clima totalmente diferente. Completamente. Isso, tu vem um atleta do sul, do sudeste, e o cara não tem, um atleta não tem um conhecimento daqui de quanto que é difícil, ele demora aí de 2 meses até criar uma adaptação, e às vezes ele não consegue. Com Então, certeza. até isso a gente está tendo cuidado, já que a primeira fase ela é regionalizada. Nós vamos usar o mesmo critério, a gente vai trazer alguns atletas daqui, já estamos apalavreados com alguns, já alguns com pré-contrato assinado, alguns estão em atividade ainda, né? Tanto aqui como em outros estados. Mas eu espero que até o fim dessa semana a gente já possa estar divulgando alguns nomes, não aqueles que estão em atividade, até por uma questão de ética, né? Que estão jogando as finais. Mas vamos trazer atletas, obviamente, que possam vestir a camisa, seja ele famoso ou não. O perfil ele tem que ser o cara que vai entrar e vai dar resultado pra gente. Maravilha. No YouTube tem comentário da galera também. O Jonathan TV comentando que o último jogador de peso que passou por aqui tinha um apelido de X-Salada. É claro que eu tô falando do atacante Walter. Atacante Walter que, se eu não me engano, hoje joga aí no Goiânia, em Goiás. Não sei se ainda está por lá. E, de fato, foi um jogador de muito nome que veio pra cá, jogou 2, 3 jogos no Amazonas, foi embora. Só veio, todo respeito ao Walter, mas só veio ganhar dinheiro e foi embora. Vamos lá, tem mais comentários. Deixa eu ver algum que seja válido aqui. Deixa eu ver. O Ricardo Nascimento perguntando quando chegam os reforços. O Fernando acabou de responder, é questão de tempo mesmo. A Voz Nacionalina comentando: boa sorte, Gaúcho, vamos pra cima. O Jonathan perguntando se o trabalho no estadual foi o que ele esperava. E, obviamente não, ele falou que queria, o Nacional queria o título. Fernando, então, para encerrar, vai dar 10h50 já. Eu queria que você mandasse um recado para a torcida do Nacional, de forma sincera, que eles possam entender que o trabalho tem sido feito com qualidade, tem sido feito com dedicação, como você disse, de 100% do seu dia, do seu tempo, e para que eles possam, como é que se diz, confiar que o trabalho está sendo feito em direção ao acesso, que é o que o clube quer, e acima de tudo que eles sejam como a torcida do Nacional vibrante, que apoia, e que nesse momento eles possam acreditar de fato que é possível, que nós vamos conseguir. Sem dúvida alguma. Eu acho que assim, o torcedor em si ele já provou, né, dentro do estádio, dentro do campo lá, a sua força, né? Não é à toa que a maior torcida do estado é a nossa. O que eu poderia deixar de mensagem é que o trabalho aqui ele está muito profissional, né? Nós estamos seguindo o que nós planejamos desde o início, né? Nós temos uma competição que a nossa responsabilidade ela aumentou, né? Um acesso nos dá um respaldo muito grande de ter um calendário anual, que é o objetivo do clube. E quando eu sentei com o presidente lá no início, isso foi traçado desta forma, né?
O acesso para a Série C é o principal objetivo do clube. Que eles possam confiar no trabalho, né? Aqui existem pessoas profissionais, existem pessoas honestas. Nosso presidente, Augusto Ferraz, é uma pessoa, é um gestor, é um empresário bem conceituado, é um investidor do clube. E ele está se doando o máximo também para resgatar esse clube, né? Então eu peço que o torcedor, obviamente, possa confiar nas pessoas que estão à frente, né? Nos dá essa oportunidade. Muitas vezes as pessoas criticam, né? Elas falam, mas não sabem o nosso dia a dia. Eu estou sempre no CT, as portas estão abertas lá para qualquer dúvida com os torcedores, a gente está à disposição. Mas vocês podem ter certeza que a nossa entrega ela está sendo 1000% para a gente poder resgatar esse clube, que é um clube que já jogou uma Série A, é um clube que tem títulos aí significativos, é conhecido no Brasil inteiro, e a gente está resgatando novamente essa credibilidade do clube. Eu queria fazer uma pergunta, Fernando, porque acho que é válida. O Paulo Cabral comenta: o mando nacional pretende ser na Colina durante a Série D ou pretende ser na Zamit ou Arena? Nós já mandamos um ofício, né, para a CBF, né, e hoje novamente estamos reafirmando o nosso pedido para jogar na Colina, né, os jogos às 15h30 também e no sábado. Esse vai ser o nosso parecer. Nós colocamos em segundo plano também a Arena, né, mas a nossa prioridade totalmente vai ser para a Colina, porque é onde a gente tem uma atmosfera mais próxima, nosso torcedor mais próximo, né, e eu tenho certeza que a Colina vai se tornar nossa casa para a gente poder buscar as vitórias aí e nessa primeira etapa conseguir classificação entre os 4 primeiros. Maravilha, pessoal. Nacional Futebol Clube estreia ou no dia 6 ou 7 contra o Maitá do Acre, enfrenta um grupo regional. Se for avançando, né, aquela coisa. A Série D começa regional, que é Pará, Acre, Roraima, até Tocantins também, e vai descendo um pouco. Vai começando a cruzar com os clubes do Nordeste na fase eliminatória, até que no derradeiro jogo do acesso é onde nós enfrentamos de fato os clubes que hoje são potência no Brasil, clubes do Sudeste, do Sul. Manaus no jogo do acesso disputou contra o Caxias, inclusive, Fernando lembra. O Amazonas disputou contra a Portuguesa do Rio de Janeiro. O FAST, no ano que disputou acesso em 2020, jogou com o São Bernardo, que hoje está na Série C do Campeonato Brasileiro. Então, pessoal, podem ter certeza que... Aliás, perdão, não foi com o São Bernardo, foi com o Novo Horizontino, também no interior de São Paulo. E acho que é isso. Vamos torcer, vamos apoiar. O futebol amazonense precisa de vocês. E é claro que nós vamos juntos.